Estamos de volta e agora vamos para a Europa, onde decisões tomadas por diferentes governos voltaram a colocar no centro do debate temas como identidade nacional, imigração, liberdade religiosa e os limites das políticas públicas. E é justamente por esse caminho que seguimos agora. Começamos pelo Reino Unido, onde o primeiro-ministro Keir Starmer anunciou sua renúncia após perder apoio dentro do próprio partido. A decisão encerra um período de forte desgaste político e abre uma nova disputa pela liderança do governo britânico. A saída do premier acontece em um dos momentos de desafios econômicos, pressão sobre as políticas de imigração e intenso debate sobre o futuro do país. I want to thank all of those friends and colleagues who have been at my side for these past 6 years or so, for their incredible commitment, service and support. I want to thank the brilliant Number 10 staff and our country's extraordinary civil service who dedicate their lives to public service. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Já vamos passar para ele, porque foi a notícia, uma das notícias, né, de maior repercussão mundial essa semana. Ivan? Nem toda segunda-feira é ruim. Nós aqui começamos a semana, na segunda, com esse anúncio do Keir Starmer. Ele, inclusive, chorou no anúncio, né? E disse que colocou Nós o país também. acima de qualquer... De alegria, né, velho? Mas, colocando qualquer interesse dele, ele jamais faria isso, né, acima dos interesses nacionais. Agora, qual é o cenário, Ana? Nós temos na pole position aí, o Andy Burnham, que é ex-prefeito de Manchester, e uma disputa interna dentro do Partido Trabalhista entre a geração woke, aqueles que querem uma agenda mais progressista, que eram justamente os que sustentavam ainda o Starmer no poder, e uma ala mais à esquerda raiz, digamos assim, mais marxista no sentido de intervenção do Estado. Inclusive, ele fala em reestatizar as companhias de ferrovia aqui na Inglaterra. Então, a gente está tendo esse embate entre uma esquerda que não se vê identificada pelas agendas woke contra aqueles que querem avançar, continuar com essa questão. Eu acredito que essa esquerda mais raiz, digamos assim, vai prevalecer, mas o que importa aqui é o seguinte: caiu o primeiro-ministro, o Partido Trabalhista está extremamente impopular, políticas relacionadas à questão da imigração, à questão da economia também. A economia sempre tem um fator preponderante, entre outras agendas, vão levar continuar com esse desgaste do Partido Trabalhista e provavelmente nós teremos eleições antecipadas em algum momento do ano de 2027. Esse é o cenário mais plausível. Até porque as eleições estão marcadas para 2029. A Inglaterra não sobrevive ao Partido Trabalhista até 2029. Não tem como, alguma coisa vai acontecer. Então, eu acredito que como foi com o Partido Conservador, quando cai o primeiro-ministro, vira um efeito dominó, e aí não tem jeito, a gente tem que ir para eleições antecipadas. Eleições essas que dariam a vitória com uma certa tranquilidade ao Nigel Farage, que provavelmente será o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Ana? Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra nos últimos meses, ou no último ano, talvez, qual foi aquela primeira pecinha que falou, opa, daqui para frente foi só desgaste em relação ao nome do Starmer e vai só piorar? Você lembra de algum momento, se foi econômico, se foi social, se foi cultural, se foi aquelas manifestações gigantescas? Você lembra desse momento? Foi no dia que ele nasceu? Não. Foi mais ou menos num momento próximo às manifestações, Ana. O que aconteceu? No verão passado, nós tivemos a competição europeia de futebol feminino e as pessoas começaram a colocar a bandeira da Inglaterra nas ruas e muitos conselhos municipais administrados pela esquerda
não vinham com bons olhos, porque isso, a bandeira da Inglaterra é o símbolo de São Jorge, isso poderia, de alguma maneira, ofender outras religiões, pode imaginar qual religião, e dali, então, começou um movimento que foi tomar as ruas. Inclusive, a gente reportou isso no Oeste Sem Filtro, né, das maiores manifestações que a Inglaterra já viu desde o final da Segunda Guerra Mundial. Esse movimento começa em agosto, julho, agosto, com essa competição esportiva. Em setembro, mais ou menos, a gente tem um episódio onde uma menina de 13 anos não pôde ir vestida na escola com um vestido com a bandeira do Reino Unido para falar sobre cultura, e ela falaria sobre a cultura britânica, e lhe impediram de ler ali o que ela tinha preparado com os pais em casa para falar de cultura britânica, porque isso também poderia, de alguma maneira, atingir as outras culturas, etc. E aí nós chegamos ao movimento que levou 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas no centro de Londres. Eu acho que a faísca, talvez essa é a palavra, a faísca foi essa movimentação de tentarem censurar as bandeiras no ano passado. No meio disso tudo entrou a questão da indicação do Lord Mount Nelson para o cargo de embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, ele que esteve envolvido no caso Epstein, até que o Marco Rubio tentou avisar o Stammer, não indica ele que vai dar problema. Nossa inteligência aqui já identificou que não tem como a gente aceitar ele, mas o Stammer prosseguiu com a indicação, então tudo aconteceu no mesmo período ali entre agosto e setembro. Agosto e outubro. E a faísca, com certeza, mais uma vez, foi cultural, Ana. Ou seja, a receitinha nefasta do ovo da serpente é a mesma. E olhem, percebam como essas sementes dessa receita, como elas andam juntas. Ainda no Reino Unido, o governo escocês decidiu rever uma das políticas mais controversas dos últimos anos. Homens que se identificam como mulheres trans deixarão de ser encaminhados automaticamente para prisões femininas. A mudança ocorre após uma série de questionamentos envolvendo segurança, direitos das detentas e critérios utilizados pelo sistema prisional, reacendendo o debate ou o falso debate sobre identidade de gênero e proteção das mulheres privadas de liberdade. Na terça-feira, o secretário de Justiça comunicou que todos os detentos transgêneros seriam transferidos de presídios femininos. A decisão do governo escocês também repercutiu nas redes sociais. A escritora J.K. Rowling, que há anos participa desse debate defendendo as mulheres, comemorou a mudança e afirmou que o governo escocês foi finalmente arrastado a contragosto e sob forte resistência a cumprir a lei. Vou jogar para o Flávio, porque ainda tem mais um retalho na nossa colcha que eu vou jogar para o Bernardo, mas vou jogar essa para o Flávio, porque, Flávio, impressionante como vai mudando de país, vai mudando de assunto, mas a gênesis ali, o DNA é o mesmo. Não, o DNA brasileiro, inclusive, né? O que estão bananando o Reino Unido é uma coisa incrível. Aliás, eu quero deixar bem claro que no dia que eu também saí na rua aqui sozinho, eu também estava protestando contra o Keir Starmer. Poucas vezes eu xinguei tanto um político de fora do Brasil quanto eu xinguei esse sujeito, né? 5 dias atrás, para vocês terem uma ideia, ou seja, dia 20... ele postou no seu Twitter, né, no X, né? Absoluto apelo, ou seja, é completamente absurdo. Um homem resolveu agora fazer, né, ameaças violentas, aí ele usou a palavra violentas, de ódio anti-muçulmano. Aí eu falei assim, nossa, mas é a primeira vez que eu te vejo falar a palavra muçulmano, né? Que coisa. E aí o Keir Starmer agora, com toda essa situação, a gente vê que a pauta woke, ela não vai se dar bem com uma comunidade que ela é livre. Pra você ter uma ideia, o Brandon Neal, que escreve aqui na Revista Oeste, aliás, pros assinantes, eu recomendo, que não leio só os textos do site, mas também da revista, o Brandon Neal, ele escreveu um texto maravilhoso explicando o que tá acontecendo na Inglaterra com esse tipo de pauta recente num dos seus
num dos seus livros. O artigo se chama, desculpa o palavreado, mas se chama Her Penis. É difícil traduzir para o português, mas é alguma coisa como o pênis dela, porque na língua inglesa você sempre marca se é de um homem ou de uma mulher. Resultado, ele vai citando quantas vezes, recentemente, você teve algum caso do tipo na Inglaterra, que é um homem fala que ele é uma mulher, ele começa a frequentar banheiros femininos e vai lá fazer coisas, vamos dizer, um pouco incômodas às mulheres presentes por ali. E são vários e vários casos. Só que como a mídia noticia, né, que uma mulher, ela exibiu o pênis dela para outras mulheres. Ele vai mostrando isso. Ele só fica repetindo esse tipo de frase, vai mostrando. O pênis dela também apareceu no Metropolitan. O pênis dela também apareceu no The Guardian. O pênis dela... E o artigo fica hilário, né? Que é difícil traduzir, mas o artigo fica hilário só para você ver a loucura que esse pessoal tem feito. Ou seja, eles acreditam demais que existe um problema de supremacismo branco. Para você ter uma ideia, tô com um dado aqui, ó, saiu nessa semana, que entre a população britânica, ó, 57% acham que eles não deveriam ter feito o Brexit. 30% acham que sim. Quer dizer, eles culpam o Brexit. A população ainda acredita que o problema foi o Brexit e não foram esse tipo de política woke, identitária, maluca, que você quer ser ao mesmo tempo trans e ao mesmo tempo entupir a Inglaterra e o Reino Unido de muçulmanos. Bom, vamos trazer o Bernardo, então, para essa roda do wokeismo na Europa, porque na Dinamarca, uma nova proposta do governo reacendeu o debate sobre imigração e integração cultural. O país pretende proibir a chamada islâmica para as orações feitas por alto-falantes em espaços públicos. Ao defender a medida, o ministro da Imigração afirmou que partes da Dinamarca correm o risco de se parecer com um subúrbio de Islamabad, argumento que voltou a dividir opiniões sobre identidade nacional, liberdade religiosa, integração de comunidades imigrantes. Escócia e Dinamarca são apenas 2 exemplos de discussões que vêm mobilizando governos inteiros em toda a Europa. Como conciliar segurança, liberdade e identidade em sociedades cada vez mais diferentes culturalmente? E aí o problema não é que elas são diferentes culturalmente, não é, Bernardo? Aquilo que a gente falava aqui há 2 semanas. O problema é que algumas religiões, ou, aliás, uma especificamente, ela quer mudar culturalmente as sociedades em que essas pessoas são inseridas. E aí, Bernardo, o ministro, o Morten Bødskov, ele disse o seguinte: ele afirmou que o governo abriria essa investigação sobre essa possibilidade, né, de proibir essa chamada islâmica para oração, porque ele descreveu, isso eu estou falando de um governo que não é direita, centro-direita, é um governo mais alinhado com a esquerda. Ele descreveu como uma islamização gradual que está ocupando espaços públicos demais. Será que estão acordando do pesadelo, Bernardo? Será que estão assistindo de leste a oeste? Ana, assim, o diagnóstico aqui para mim está perfeito, porque, veja, a Escócia está, por assim dizer, criando as condições para se tornar amanhã a Dinamarca, né? Ou seja, o melhor ambiente para o Islã prosperar na Europa é justamente esse ambiente woke, caótico, em que a pessoa é pai de pet de samambaia, em que as pessoas não sabem se identificam ou não com o seu sexo de nascimento, em que a família é vista como um problema, em que filho é visto como um custo e não como uma bênção, em que a linguagem deve e o pensamento deve submeter toda a realidade, em que a gente tem que dar opção para todo mundo falar, e a gente tem que causar uma igualdade geral, esse estado de bem-estar social que tem que dar, e os deveres vão ficando cada vez menores. Você cria uma sociedade absolutamente desordenada e que clama naturalmente por uma ordem. Isso já foi dito por Platão há 2.500 anos atrás na República, no livro 8 e 9. Então, assim, toda tirania surge sempre de uma democracia, né? E o que está acontecendo com a Europa no momento, e em alguns países mais e menos, né? A Escócia, por exemplo, já está em plena, de berço esplêndido, esperando para que
de fato, o Islã tome conta. Agora, a Dinamarca, para chegar ao ponto de querer começar a proibir o Adhan, né, que é o Adhan é esse chamado à oração que eles fazem, né, que data de um companheiro de Maomé, né, que teve um sonho que diz que eles deveriam chamar a prece com aqueles cânticos, né, em que eles vão dizendo Alá é grande, e aí os muçulmanos sabem que é hora de rezar uma das 5 ou 3 orações por dia, dependendo da sua linha, né? Se você é sunita, reza 5, se você é xiita, reza 3, né? Mas sempre são feitas 5 orações, repetindo sempre os textos do Corão, né? Mas se você chega ao ponto de se preocupar agora em barrar o chamado à oração dos minaretes, que são aquelas torres da mesquita, significa, assim, que você está simplesmente tentando tirar uma casquinha. Você tinha que fazer uma coisa muito mais profunda, que é barrar esta imigração sem integração e, vamos dizer assim, sem controle, que é o que tem feito e tem prejudicado tanto a Europa. Porque você não pode admitir uma imigração de uma civilização que é contrária à sua. Ou seja, que o problema não é só que ela vai participar, não. Ela tem um objetivo no fundo, como eu já expliquei aqui 1000 vezes, de arabizar a Europa. Né? Ou seja, toda a islamização é necessariamente uma arabização. Então você tem que incutir a cultura árabe para que a religião islâmica tenha sucesso. Né? Então ela precisa ser refratária a toda a cultura cristã milenar. Então é por isso que vão se formando guetos e grupos muito fechados. Eles trazem a língua, trazem a vestimenta, trazem os hábitos tribais, etc. Então a ideia é que o mundo inteiro seja uma grande península arábica. Né? Então como é que você vai casar isso com a civilização hoje meio pós-cristã, né, da Dinamarca e em transição da Escócia? Simplesmente não dá, é um cálculo impossível. Né? Então, a Dinamarca acordou tarde. Espero que tome medidas um pouco mais intensas, não para sair tendo preconceito e matando muçulmano na rua, não é isso que é para fazer, mas é para garantir, como eu já disse, a integração, né, legal de pessoas que queiram virar aquele país e amar, etc. E não sair liberando como se fosse o obo, porque a gente já sabe que isso não dá em nenhuma sociedade. Né? É simplesmente abjeto. É simplesmente abjeto essa liberalização geral. Porque a gente não faz isso na nossa casa, né? A gente não deixa entrar qualquer um. Sempre tem critério, né? Flávio, um tweet. Não, só quero lembrar, esse tipo de oração é proibido e na maior parte dos países do Oriente Médio. Os países que já são muçulmanos, eles proíbem. Agora eles querem fazer, né, obviamente, na Dinamarca, no meio da... Então, Flávio, um tweet aqui também. A pergunta é assim, em Riad, na Arábia Saudita, né, em Meca ou Medina, em Islamabad ou, sei lá, né, em Bagdá, esses países islâmicos aí, Catar, é permitido a igreja tocar sino? Nunca ouvi falar.